eu gostava, ao estilo de uma lição muito simples, vos poder dizer porque é que aparece aqui no Monte de Santa Luzia o Museu do Quartzo. O Dr. Américo Nunes já explicou o motivo que o trouxe aqui comigo. Vamos tentar resolver esta. Mas porquê é que há aqui em Viseu um filão com uma puçança extraordinariamente grande? Os filões normalmente têm 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4, 10 metros de espessura. Este tem várias dezenas de metros de espessura. Como é que aqui aparece? É preciso que recuemos muitos milhões de anos a uma Europa que ainda não existia como ela existe hoje. Vamos recuar 280 milhões de anos. 1 milhão de anos são 10.000 séculos. Portanto, vamos recuar 280 vezes 10.000 séculos e sentir que aqui, numa fase em que há uma massa ígnea que rompe, atravessa rochas que já existiam, que se tinham formado num fundo marinho ainda mais antigo, que são os xistos e os grauvaques que envolvem a região de Viseu. Esse granito, esse magma que rompe, mas que não chega à superfície, porque se chegasse à superfície teria sido um vulcão, mas aqui ficam quilómetros de profundidade de granito que vai arrefecendo e vai consolidando. Esse magma arrefece e consolida. Mais tarde, há como que uma distensão e a região começa a ser fraturada, como nas casas antigas, abrem-se fissuras, a água das chuvas atravessa, porque penetra em profundidade, e é por isso que há poços, é por isso que a gente faz um buraco e tem poços. A água penetra em profundidade e vai dissolvendo alguns dos elementos constituintes das rochas que essa água atravessa, e à medida que se aprofunda, como todos sabem, quanto mais nos afundamos na crosta, mais a temperatura se eleva, à razão de 1 grau centígrado por cada 30 metros. Portanto, a 1 quilómetro de profundidade já temos mais uns graus. Eu já descia às minas de Neves Corvo e chegava lá abaixo e tínhamos água à temperatura de 41, 42 graus centígrados. Mas nós, descendo mais quilómetros, podemos ter água a grande pressão e a temperaturas da ordem dos 300, 400, 500 graus centígrados. A essa temperatura, a água dissolve a sílica, o quartzo, conforme a água dissolve o açúcar numa chávena de chá. O filão, essas fendas vão abrindo, esse quartzo vai sendo carreado para ali, essa sílica, sob a forma de um soluto, vai arrefecendo, vai cristalizando, vai abrindo e vai enchendo, vai abrindo e vai enchendo, e a pouco temos uma abertura muito grande, toda ela cheia desse material que foi dissolvido das rochas envolventes. Nós já tivemos por cima de nós aqui, talvez 4, 5 quilómetros de rocha. Provavelmente aqui havia uma montanha muito mais alta que os Alpes atualmente. Portanto, vejam, pode dizer, mas como é que desaparecem 10 quilómetros de rocha? Como é que desaparece? A gente vai ao campo 1 ano, 2 anos, não vê nada a fugir. Mas basta que pensem que se a superfície de uma montanha perder 1/10 de milímetro por ano, ao fim de 280 milhões de anos já tem esses quilómetros de espessura. Portanto, o filão está ali. Porquê é que aparece a ideia do Museu do Quartzo? Porque o quartzo é um dos minerais mais abundantes da natureza, é talvez o segundo nas rochas da superfície da Terra, desta capa rochosa a que nós chamamos de litosfera, e o quartzo é não o primeiro, mas o segundo, à razão de 16% aproximadamente da percentagem dos outros minerais. E é talvez dos minerais, ou talvez o único mineral, que tem o maior número de variedades
nós podemos encher este museu de exemplares de quartzo, como este que aqui está, ou como este que eu tenho aqui na mão, e nós não esgotamos aspectos diferentes que mostram a grande diversidade desta espécie mineral. Por outro lado, uma outra razão que justifica a existência de um museu dedicado ao quartzo é porque, como sabem, as rochas são documentos da história da Terra. E os documentos podem ler-se. Nós, os geólogos, sabemos ler esses documentos que são as rochas. E as letras desses documentos são os minerais, nos casos, são os fósseis, noutros, e o mineral quartzo e as suas variedades são letras que nos contam muitas histórias que nós podemos identificar. Portanto, o quartzo também é um bom guia para a interpretação de fenómenos que passaram na Terra há muitos milhões de anos e que nós podemos estudar e compreender através dele. Uma terceira razão que justifica um museu vocacionado ao mineral quartzo é a sua grande versatilidade em termos de utilização. Tem-se falado muito ultimamente dos implantes mamários de silicones, pois é com o material tirado desta pedra que se vai buscar a sílica dos silicones. O relógio, este meu relógio ainda é dos de corda. Este meu relógio ofereceu-me o meu irmão Francisco José quando eu me doutorei em 1968. Ainda é de corda. Mas muitos dos relógios da população atual são relógios de quartzo. E porquê de quartzo? Porque o quartzo tem uma particularidade. Eu não sei se vos estou a amassar. Porque o quartzo tem uma particularidade. Se nós cortarmos uma lâmina, como se fosse uma lâmina de vidro, e fizermos atuar uma carga elétrica nessa lâmina, o quartzo pulsa, oscila. Da mesma maneira, se nós o apertarmos, ele liberta uma carga elétrica. Portanto, os investigadores em tecnologia associada a esta espécie mineral, que se chama piezoeletricidade, que é a eletricidade motivada por pressão. Nós temos um relógio, temos uma pilha muito pequenina, como estas que eu tenho aqui, não do relógio, mas do ouvido. Por acaso gastou assim, agora não ouço nada, mas espero que me ouçam. Estou para aqui a tentar arranjar. Mas uma pilha destas que se põe no relógio está constantemente a emitir uma carga elétrica de tal maneira que faz com que ele pulse exatamente 1 segundo. E cada vez que pulsa, o poder dos segundos vai fazendo. Isto é uma das utilidades, mas há muitas mais. Todo o vidro que se utiliza na construção civil, toda a porcelana, toda a cerâmica, a faiança, o próprio barro vermelho, a areia da construção civil, a óptica, quer a óptica dos microscópios e dos telescópios, quer na indústria química, extraordinariamente importante na indústria química. O quartzo tem centenas de utilizações. O plástico, a borracha, tudo isso utiliza quartzo. Este museu vai mostrar essas utilizações.